aliás, o 5, né? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então eu disse na pregação de ontem que para se fazer cristão tem que ter a evidência, o fruto. E hoje a primeira epístola de João vai nos ensinar que evidências são essas, quais frutos são esses que o cristão verdadeiro, que o salvo e o convertido verdadeiro tem que dar. Primeiro, então, primeira evidência está no versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. O que significa Deus é luz? Aqui tem várias interpretações, mas eu vou trazer aquela que é compatível ao ensino. Deus é luz, ou seja, imaculado, santo, perfeito, não há treva alguma, não há qualquer mancha, qualquer ruga. Deus é simplesmente perfeito. Mas luz também diz que Deus não está na obscuridade, Deus não está no oculto, Deus é luz. O que significa Deus ser luz? Deus se revelou, Deus se fez conhecer, Deus se apresentou. Deus é luz, Deus não é obscuro, oculto, desconhecido, não. Luz brilhou sobre os homens, revelou-se aos homens através da criação, através do seu Filho e através da sua palavra. Deus é luz. E como ele se revela? Através da Escritura. A palavra revela quem é Deus, o caráter de Deus. Se você quer saber quem é Deus, estude as Escrituras, estude o livro dos Salmos, e você vai conhecer muito sobre o caráter, a personalidade, o temperamento e os atributos de Deus. O livro de Salmo. Então a palavra, quando Deus se revela ao homem, luz, se revela por um dos meios, a Escritura. E a Escritura revela o seu caráter. Segundo, a Escritura, a palavra revela qual a sua vontade. Deus revela a sua vontade para os homens. E como ele revela a sua vontade? Através dos seus mandamentos. É a vontade de Deus que o obedeçamos pelos seus mandamentos. Quando eu cumpro, observo os mandamentos, as ordenanças de Deus, eu estou obedecendo. E quando eu estou obedecendo, a Deus, eu estou fazendo a sua vontade. E o que significa? A primeira evidência de um verdadeiro salvo, de um verdadeiro convertido, ele anda pela revelação que Deus o deu. Deus se revela através da Escritura, e a evidência que ele é salvo é fazer a vontade de Deus revelada na Escritura. O que significa? A palavra me foi revelada. A palavra de Deus é um compêndio doutrinário de regras, normas, preceitos, estatutos, morais, sociais, civis e espirituais. A primeira grande evidência de um verdadeiro salvo significa: ele aplica cada conceito bíblico revelado por Deus na sua vida diária. A palavra, ela tem princípios para todas as áreas da nossa vida. E um cristão verdadeiro não dá um passo sem aplicar o conceito bíblico na sua vida.
Deus se revela, ele recebe a revelação e anda pela revelação de Deus, obedece à vontade de Deus. E como ele obedece? Quando ele aplica a revelação, princípio bíblico, conceito bíblico no casamento, conceito bíblico no trabalho, conceito bíblico no relacionamento. E eu te digo, se você é verdadeiramente salvo, todas as suas decisões, ações, pensamentos passam pela Escritura. E sabe o que eu vejo hoje na cristandade? Muitos cristãos professos te dizem salvos, congregam, vivem uma vida em total desacordo com a palavra. Você não dá um passo se aplicar o conceito bíblico. Como é ser um bom funcionário? As epístolas de Paulo: servi vosso Senhor, não à vista para agradar homem, mas como para agradar a Deus. Estou aplicando um conceito bíblico. Maridos, deveis amar vossa esposa como Cristo amou. Eu estou aplicando um conceito bíblico. Eu não amo de qualquer jeito. Eu não me relaciono com a minha esposa do jeito que eu quero, porque aí eu me torno ímpio, confessando assim que eu não sou salvo, porque eu não estou andando na revelação de Deus. Vós filhos não, vós pais não provoquei a ira dos vossos filhos. Eu não posso ser qualquer pai para o meu filho, eu tenho uma revelação, e porque eu sou salvo, eu aplico aquela revelação. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e não é proveniente de vós mesmos, mas é de Deus? De certo que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Cada um possuai o seu vaso como santificação, para santificação e honra. O que é vaso? O corpo. O que é o corpo? O templo do Espírito Santo. Baseado nessa informação, nesse princípio revelado, eu, por ser um verdadeiro salvo, vou aplicar na minha vida. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então não é qualquer vestuário que eu posso colocar nele. Olha aí a prova que eu sou cristão. Olha a evidência. Estou aplicando o conceito bíblico. Possui o vaso para santificação. O que significa? O seu corpo, o seu ser é feito para ser santificado e não para ser instrumento de cobiça. Então, com as suas ações você prova se é salvo ou não. Aplica este conceito e o seu corpo é uma vitrine de santidade ou uma vitrine de sensualidade. A contribuição. Quantos cristãos dentro da igreja, apesar do advento da teologia da prosperidade, dízimo e oferta, não são contribuintes, não ofertam, não contribuem, não está aplicando o preceito bíblico? Provérbios 3:9, contribuir com a primícia de toda a minha fazenda. Então, como eu posso me dizer cristão? Primeira evidência: aplicar a revelação, andar pela revelação dada de Deus através da Escritura. E se você está lá, o cara congrega, professa Cristo, se diz salvo, mas age com a mulher igual um ímpio, age com os filhos igual um ímpio, age com as dívidas igual um ímpio, age na vida social igual um ímpio, ele não é salvo. Ele tem que aplicar o conceito bíblico revelado em cada item da vida dele. Ele vai fechar um negócio, é desonesto? Não posso. A palavra diz que eu não tenho que andar, eu não tenho que zelar o que é honesto só diante de Deus, mas também diante dos homens. Eu não posso andar endividado, porque a palavra me revelou: a ninguém devais coisa alguma. Então, eu, se sou realmente salvo, eu aplico. Eu não devo. Agora, o que é de gente negligente, inadimplente, caloteiro dentro da igreja? Eu não estou dizendo de deslize, um mês está apertado. Eu estou dizendo que ele tem o cuidado de aplicar isso e dizer: eu não posso passar do vermelho, eu não posso dever nada a alguém. Agora, deve, bate na mulher, arranca o cabelo do filho, cobiça a vizinha. Sou salvo, sou convertido. Aonde? Cadê o conceito bíblico?
Então eu tenho que estudar a Escritura, conhecer a vontade de Deus para a minha vida, conhecer a revelação de Deus e aplicá-la na minha vida. Essa é a evidência. Olha aqui que ele diz, versículo 6: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, se dissermos que temos comunhão, se dissermos que somos cristãos, se dissermos que somos salvos, mas andarmos em trevas, como assim? Não andarmos segundo a revelação que Ele nos deu, mentimos. Se dissermos que temos comunhão com Ele, se dissermos que somos crentes, que somos salvos, que somos convertidos, mas andarmos em trevas, não aplicarmos a palavra em nossa vida, não aplicarmos a vontade em nossa vida, não somos salvos. É o que ele está dizendo. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. Mas se andarmos na luz, se obedecermos a sua palavra, se fizermos a sua vontade, se aplicarmos cada conceito bíblico em cada área da nossa vida, que por Ele foi revelada, aí somos salvos, aí somos convertidos. É o que ele está ensinando. É o que ele está ensinando. Quando você vai fechar negócios, quando você vai, meu irmão, é a sua vida pública, social, familiar, cada detalhe. Você é um marido bíblico? O que Deus exige para o marido? Você conhece e aplica? O que Deus exige para uma esposa? Você conhece e aplica? O que Deus revelou para um filho bíblico? Você conhece e aplica? Qual é o princípio bíblico para um relacionamento? Seu relacionamento é bíblico? Noivado, namoro? Como é que é o padrão do namoro, do relacionamento? É segundo da malhação? É segundo da sociedade? Como é que pode ficar no carro só com a namorada e voltar às 3 horas da manhã? Como é que pode namorar dentro do quarto um casal cristão? Como é que pode permitir toques e abusos? Quem te disse? Então você diz que é crente, mas não aplica o conceito no relacionamento. A evidência é aplicar. É relacionamento não muito próximo, sem toque, sem carícia, sem estimular os hormônios. Enfim, essa é uma evidência. Então a nossa vida, vamos pegar uma câmera agora, uma microcâmera, vamos ver você lá no seu local de trabalho. Você chegando, você abre o carro, chega, como é que você cumprimenta o povo? Como é que é? O seu dia a dia lá, você está aplicando o conceito? Homem bom vê o mal, se esconde, não colocará coisa má diante dos seus olhos. Eu estou aqui, eu não posso cobiçar as mulheres ao meu redor. Eu estou aqui, eu não posso entrar num site da minha empresa para ver imoralidade. Eu estou aplicando o conceito, não colocará coisa má diante dos meus olhos. Como é que está ali? Os seus agressores te ofendem? Você responde com agressão? Ou a ninguém? Ou não? Ou a ninguém deixeis vencer do mal, mas vence o mal com bem. E a câmera está ali, ranzinza, iracundo, negligente, lambão, imoral, está ali. Então é com a sua evidência, eu estou aplicando o conceito, respeitando a pessoa, amando quem me odeia, bendizendo quem me maldiz, guardando meus olhos da corrupção, da concupiscência, aplicando o conceito, servindo o meu patrão não só à vista, porque ele está ali, mas para Deus. Eu sou um funcionário que representa a Deus, então eu tenho que ter virtudes independentes se eu estou sendo policiado pela minha empresa ou não. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele.
Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, eu sou salvo, eu sou convertido, e não guarda os seus mandamentos, não obedece a palavra, não aplica no conceito diário, é mentiroso, e nele não está a verdade, não é convertido. Entendeu? Aqui ele está dizendo para nós, nisto sabemos, através disso, eu posso saber se sou salvo. Nisso sabemos que o conhecemos, nisso sabemos se somos salvos, se somos convertidos, se guardamos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu conheço, eu sou crente, eu sou salvo, mas não aplica o conceito bíblico na sua vida diária, é mentiroso, não é convertido. Segunda evidência, 1 João 3, Primeira João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Até aí. Segunda evidência, segundo fruto que comprova que alguém é salvo. O primeiro, andar pela revelação de Deus dada na Escritura. O segundo, ser sensível ao pecado, ter uma vida de arrependimento. Olha o que ele está dizendo aqui: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E aqui está no grego amartano, é um infinitivo presente vivo que subentende ação contínua. Então está dizendo que quem é salvo nunca mais pecará. Ele está dizendo que quem é salvo não fará ação contínua, prática diária, estilo de vida pecaminoso. Qualquer que é nascido de Deus, qualquer que é salvo, qualquer que é convertido, não comete pecado, não tem a prática diária de no pecado, não tem o pecado como estilo de vida. Por quê? Porque a sua semente permanece nele, porque o seu espírito está nele, porque ele foi regenerado, porque é outra natureza que habita nele, é a natureza de Cristo. E se a natureza de Cristo habita verdadeiramente nele, ele não pode pecar. Por quê? Porque é nascido de novo, porque é salvo. Então o convertido, o salvo, ele não tem o pecado como estilo de vida, ele não tem o pecado como habitual, ele não tem o pecado como prática diária. E se você se diz salvo, se você se diz convertido, mas não sabe diferenciar o santo do profano, você não é salvo. Se você não é sensível ao pecado, você não é salvo. A evidência é sensível. O cristão verdadeiro peca? Peca. O convertido verdadeiro peca? Peca. O salvo peca? Peca. Mas ele não pode permanecer no pecado. Ele não permanece. E a evidência que um salvo é salvo mesmo pecando, é que mesmo quando ele cai e peca, ele cai numa profunda tristeza, num profundo arrependimento, numa profunda angústia. Agora o cristão atual se diz salvo, se diz cristão e peca, e não tem quebrantamento, não tem tristeza, não tem lágrima pelo pecado, não é sensível à carnalidade a qual ele vive, mente com muita facilidade, prostitui-se com muita facilidade, não tem nenhum cuidado de guardar os olhos, não é sensível, cobiça descaradamente, é desonesto no emprego, não é sensível, é um funcionário lambão, é uma pessoa de costumes vulgares, está dentro do corpo de Cristo, se diz salva, mas não tem sensibilidade ao pecado. O meu povo, igreja, cristão, não sabe diferenciar o santo do profano.
o precioso do vil. Não tem temor, está num culto no domingo, cantando, louvando, adorando a Deus em lágrimas. Na segunda-feira está na lama do pecado. Não tem sensibilidade, meu irmão. Um cristão verdadeiro, meu irmão, qualquer que é nascido de Deus, salvo, não vive na prática, porque sua semente permanece. A semente não entrou e depois saiu. Permanece, está estática. Foi estabelecida uma nova natureza, pura, santa, divina, regeneradora. É o Espírito de Deus. Então ela não pode. Então a prova que você não é porque não tem o Espírito de Deus. Não foi regenerado. E se não é regenerado, se a semente de Cristo não está em você, você não é sensível. Se você não é sensível, você está na prática do pecado. E se você está na prática, você não é nascido de Deus. Quer ver? Abra comigo em Judas, capítulo 1. Depois de João aí mesmo. Judas. Não é o Iscariotes, não. Judas. Judas. Versículo 17. Olha só. Judas 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Estão dentro do corpo, se dizem santos, se dizem salvos, mas a semente de Deus não está lá. O Espírito, ao qual nos dá uma natureza sensível ao pecado. É uma grande evidência. Ele tem temor quanto ao pecado, nojo do pecado, aversão ao pecado, ainda que o cometa, porque está debaixo da lei do pecado. A sua natureza é inclinada ao pecado. Então, como Paulo, ele faz o que não quer fazer. Faz o que não quer, não deseja fazer, mas pela sua inclinação e fraqueza, faz, mas não tem prazer no que faz. É sensível, entra numa profunda tristeza se o comete, foge do pecado. O Jó era um homem reto, sincero, íntegro, reto, convertido, salvo. E o que ele fazia quanto ao pecado? E que se desvia do mal, foge do mal. Paulo diz, foge de toda aparência do mal. Então o salvo tem sensibilidade quanto ao que tem aparência do mal. O que é a aparência do mal? Reporta pecado, estou fora. Tem aparência de injustiça, estou fora. Tem aparência de desonesto, estou fora, porque ele é sensível. Isso está errado, isso aí não, esse dinheiro não pode entrar na minha vida não. Não, esse tipo de relacionamento, essa moça está com segunda intenção. Ele é sensível. O olhar dele é puro. Você é sensível quando olha uma mulher? Quando olha um homem? Ou é munido de segunda intenção? Não tem sensibilidade. Então essa é a segunda evidência, sensibilidade ao pecado. Vida de arrependimento, contrição. Aí nós temos o termo, aí vem a autojustiça até nós. Deixa eu ver, vida de pecado, não fumo, não bebo, não traio minha esposa, pago algumas contas em dias. O pecado não se limita até isso. O pecado está no pensamento. Você, quando julga uma pessoa, se quebranta à noite e se arrepende? Ainda que ele cometa à noite, a sensibilidade da natureza regenerada vai tocar nele, desfaz aquilo, que aquilo não é leal, aquilo não é justo. Ele não vai conseguir, ainda que ele errou, dando o primeiro passo, ele vai voltar. Eu tenho a natureza de Cristo, eu sou salvo, eu não posso compactuar com isso.
Está entendendo? Agora um monte de gente na igreja, mau caráter, desonesto, trambiqueiro, vulgar, imoral, sou salvo. Mas tem a prática, tem o pecado como estilo de vida. Palavras torpes, palavrões, mentiras, desonestidade, falsidade, ira, emulação, porfia, contenda, divisão. Essa é a segunda evidência. Sensibilidade ao pecado. Terceira evidência. Vamos lá. Está em 1 João capítulo 2. Versículo 6. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Terceira evidência. Aquele que diz estar nele. Aquele que diz que é salvo. Aquele que fez a profissão pública. Aquele que batizou-se. Aquele que agregou a uma denominação e confessa: sou salvo, sou crente. Qual é a terceira evidência? Tem que andar como ele andou, como Cristo andou. Tem que ser como Paulo: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo, andar como ele. Atos 11:26, está escrito assim na igreja de Atos: pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Se pareciam com Cristo, andavam como Cristo, imitavam a Cristo, tinham o caráter semelhante ao de Cristo. Pastor, imitar a Cristo, andar como Cristo andou, é ser perfeito como Ele? Nós não vamos conseguir, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Mas vai haver um esforço descomunal em nós para imitá-lo. Nós vamos desejar ser como ele, como o capitão da nossa salvação, como o nosso mestre. Vamos querer praticar todos os seus hábitos revelados nos 4 evangelhos. Vamos ter o zelo por se parecer com ele. Essa é a evidência. Aquele que diz ser crente deve andar como ele andou. Agora eu vou ensinar especificamente o que é o contrário. Porque andar como ele andou é obedecer a palavra. Mas andar como ele andou é também não fazer o que ele não fez. E o que é? O versículo 15 do 2. Capítulo 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, não é salvo, não é convertido. Então vamos lá. O que é andar como Cristo andou? Cumprir os preceitos bíblicos, ser parecido com ele. De quem essa esfinge? De César. Como que Jesus era com os impostos? A vida pública, social de Jesus. De quem essa esfinge? De César. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus andava em dia com a sociedade. Olha a conduta, tem que ser como ele. Mas Jesus também era um homem que abominava o mundo. Vem aí o príncipe desse mundo, e ele, com esse mundo, nada tem de mim. Quer imitar? Andar como ele é, não participar do mundo. Andar como ele é não se alegrar, não amar, não ser influenciado pelo mundo. Vem o príncipe desse mundo, e ele com esse mundo nada tem comigo. E alguém que diz salvo anda como eu andei e é separado do mundo. É isso que ele está dizendo.
mundo. É esse sistema, é a política, a filosofia. Agora o que eu vejo? Cristãos se dizem salvos, mas estão tão apegados ao mundo que tem ímpios mais santos que eles. Vivem pelos que os jornais dizem, pelo que a moda lança. Qual é a nova modismo? Qual que é a nova, o novo lançamento? A boa nova que o mundo tem. A cristandade atual está se adequando, aderindo e andando de conformidade com o mundanismo. Por isso a igreja tem adotado isso. E tem igrejas inteiras se dizendo salvas, mas amam o mundo. Festa gospel, boate gospel, balada gospel, terapia do amor, psicologia, ciências humanas, psicanálise, ocultismo, budismo, todas essas técnicas, esses estilos, essas tendências entrando no seio da igreja e sendo absorvidas, prática mundana sendo ensinada, sendo vivida dentro da igreja pelos cristãos. Então a evidência é abominar o mundo, não se parecer com o mundo, não ter a característica do mundo, e sim ser como Cristo, andar como ele andou, como Cristo andou, um forasteiro, peregrino, em terras estranhas. O que é um forasteiro? Você chegar ali, você vai ver aqui, chapéu, aqui ninguém usa chapéu, então ele não é daqui. Calça com botão do lado de couro, não é daqui. Falando um sotaque arrastado, não é daqui. Com a mala debaixo do braço, está de passagem. Ele não tem nenhuma característica de francano, então ele não é de Franca. Mas por que está aqui? Está passando. A mesma coisa, você não tem nenhuma característica dessa sociedade ímpia, você não tem nenhuma característica desse mundo. Fala diferente, veste diferente, pensa diferente. Mas o que você está fazendo aqui? Estou de passagem, estou peregrinando até a Terra Santa, até a Canaã. Essa é a evidência que eu sou salvo, me pareço com Cristo, imito a Cristo no preceito bíblico revelado, e também naquilo que ele abomina, separação do mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ele não é convertido. E eu vou dizer o que é amar o mundo. Agora vamos lá, agora eu vou entrar numa coisa profunda. Como eu sei que eu sou convertido? Amor ao mundo está ligado à vontade. Eu tenho vontade de jogar videogame, Warcraft, cheio de demônio. Eu tenho vontade de ver filme que sai sangue, Van Helsing, demônio, capeta, estupro, assassínio. Eu gosto de ver novela, um traindo a outra pegando a fulana, e adultério comendo solto. Eu gosto da tecnologia, eu gosto da grife. Não é questão de grife pela qualidade, eu gosto do status que a grife me dá. Eu gosto da posição, da patente. Isso me fascina, posição, patente, diploma, doutorado. Não é questão que não pode ter, é isso, eu amo isso. Vontade. Eu tenho sonhos. Eu sonho para Disney, eu sonho para Las Vegas, eu não estou dizendo necessidade, e não estou dizendo um desejo inocente. Eu estou dizendo ambição, vontade. Tenho vontade de fazer plástica, tenho vontade disso, daquilo outro. Está amando o mundo com a vontade. Agora, repare uma coisa. O verdadeiro salvo, o verdadeiro convertido, tem a sua vontade transformada na conversão. O que é a conversão? É uma transformação, é uma mudança de caráter. Então, quando eu me converto, eu mudo caráter, hábito, eu mudo personalidade, mas eu também mudo a minha vontade. Se a minha vontade não mudou, eu não me converti. O que quer dizer isso? Significa que se eu tinha desejos e vontades no mundo, e depois que converti, continuo tendo os mesmos desejos e vontades, eu não me converti. E o que o evangelho atual ensina?
Os sonhos e desejos que você tinha no mundo, mas não realizava, agora com Cristo você pode realizar. Então eu uso Cristo e a minha conversão para conquistar e conseguir aquilo que eu queria no mundo. Agora tem uma coisa: quando a gente é convertido, Romanos 12, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei como os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, mas não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar, conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu converto, a minha vontade muda. O que significa? Eu tinha desejos, anseios mundanos, ímpios, egoístas, vontade. Só que com a minha conversão, minha vontade foi afetada. Então os desejos que eu tinha no mundo, depois da conversão, não tenho mais. Não uso Deus para realizar aquilo, porque aquilo era de uma mente corrupta, agora é uma mente transformada. Então eu mudei a minha vontade. E se você se diz salvo, mas tem as mesmas vontades do mundo, você está amando o mundo e o amor do Pai não está em você. Você não é convertido. É a transformação da mente, da mudança. Ou é uma nova pessoa em Cristo, meu irmão. Os valores se invertem. Nós não temos mais valores terrenos, mundanos, ímpios, ainda que vivemos nele e necessitamos dele para viver. Mas nós não temos mais o nosso coração naquilo, porque Jesus diz: onde estiver o teu tesouro, ali está teu coração. E o teu tesouro está onde? No mundo. Você não é salvo, porque o amor do Pai não está em você. Não estou dizendo aqui, não me entenda, não me interprete que você não pode ter sucesso naquilo que é te confiado. Não estou dizendo. Estou dizendo de prioridade, amor, apego, ser ditado pelo ritmo mundano. Peraí, aí não. E tem gente cheia de crente assim na igreja. Ficou sabendo qual é a última? Qual? Do livro de Atos, Apocalipse, Gálatas? Não dá. Não quer saber. E esse negócio da vontade tem falado comigo. Eu tenho tentado ensinar isso, que muita gente converteu, mas a vontade não mudou. Tem o mesmo desejo do mundo. Como que pode isso? Se Romanos 12 diz que somos transformados e a vontade nossa passa a ser a vontade de Deus. Quarta evidência, 1 João capítulo 2, versículo 9, uma revelação, uma declaração estupenda. 1 João 2, 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quarta evidência: amar nossos irmãos em Cristo, andar com eles, servi-los, ter comunhão com eles, é uma evidência. Cristão que odeia outro cristão, aqui não está dizendo do próximo, de ímpios, está dizendo ama o seu irmão, irmão em Cristo, que professa a mesma fé em Cristo, os cristãos em toda a igreja do Senhor no mundo. E a quarta evidência, ele diz: aquele que diz que está na luz, aquele que diz ser salvo, mas aborrece, odeia, tem algo contra o seu irmão, até agora está em trevas. Até agora significa nunca se converteu. Mas aquele que ama seu irmão, o outro cristão, está na luz, esse é convertido. Essa é uma evidência, ele é salvo, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece, que odeia, está em trevas, e anda em trevas. Está e anda, não converteu e continua não convertido. Não foi salvo e continua não salvo. Olha essa evidência. Amar está ligado à salvação. O amor está ligado à salvação. Já parou para pensar? Aquele que diz que está na luz, que é salvo.
mas odeia o irmão, está em trevas, não pode ser salvo. Por quê? Porque Deus exige que tenhamos zelo com os outros membros do corpo de Cristo, que amemos os outros aos quais Ele derramou o seu sangue. Ele exige que amemos aqueles que compõem o mesmo corpo ao qual estamos inseridos. Ele exige que amemos aqueles que são membros do mesmo corpo, que têm a mesma cabeça, a qual é Cristo, o qual é Cristo. Irmão, um verdadeiro cristão ama outros cristãos. Não é porque eu conheço ou tenho intimidade, é porque eu vejo nele o espelho de Cristo, é porque eu vejo nele o amor de Deus, é porque eu sei que por ele foi um alto preço derramado, e isso me desperta amor. Eu respeito o que Cristo fez por ele, seja na minha denominação ou em outras. Eu não estou dizendo crentes carnais chulos, mas verdadeiros cristãos, professos, sinceros. Eu tenho amor por eles, por vê-los que eles são parte da noiva do Cordeiro, por saber o que Cristo fez e sofreu por eles, por saber porque que ele é membro da mesma família, a família do céu, que ele vai habitar comigo. Então a evidência, eu não posso aborrecer, não posso odiar alguém que é a semelhança de mim, alguém que está no mesmo, que está no mesmo, que está no mesmo padrão que eu, na mesma linha de salvação que eu. Essa é uma evidência. O que ocorre agora? Cristãos que se odeiam, cristãos cheios de rancor, cristãos que não se falam, pessoas que além de não amar, odeiam outros cristãos, pessoas que têm corações fechados para outros cristãos, pessoas que têm barreiras com outros cristãos, pessoas que não respeitam o que Cristo fez por eles, pessoas que julgam, acusam e condenam outros cristãos sinceros. Meu irmão, como pode o amor de Deus estar nesse homem? Ele ama. Tem carinho. Você já viu quando um cristão sincero vê o outro cristão sincero com problema? Ajuda, tem carinho, tem zelo, se preocupa com os problemas dele, demonstra amor como se fosse um membro da família, um irmão, um filho. Assim é o salvo. Por quê? Porque Deus é amor e Deus habita em nós. O Altíssimo não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas habita em nós. Se Deus é amor, o amor está em nós, e temos esse cuidado para com os membros da nossa família. Meu Deus, amar demonstra salvação. Segundo, quer servi-lo, quer servir, tem necessidade de servir outro irmão em Cristo carente, outro irmão necessitado. Não é um egoísta, não está alheio à necessidade local que o envolve. Ele quer servir outros cristãos sinceros. Como eu disse, não é todas as coisas, Deus não vai fazer todas as coisas. O que diz em Atos, capítulo 2, 3 até o 4, e perseveravam juntos na oração, na comunhão, no partir do pão, todos estavam juntos, louvando a Deus com singeleza de coração, e não havia entre eles necessitado algum, porque eles vendiam suas propriedades e herdades, e depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então as necessidades da igreja de Atos pura, dos membros diversos daquele corpo, não era suprida apenas pelo sobrenatural de Deus, mas pela generosidade dos outros irmãos que tinham mais condições. Não, isso aqui é irmão meu em Cristo, isso aqui está ligado no mesmo corpo que eu estou, isso aqui foi pago o mesmo preço que eu amo, é a minha família. A Bíblia diz que temos que ter cuidado do próximo, mas principalmente aos domésticos da fé. Eles são primeiro. A gente deve amar todos os homens, mas em primeiro lugar os outros cristãos. Quer servi-lo? Quer servir um cristão?
Você tem vontade de servir, ajudar um cristão, ajudar a ele crescer na graça, no conhecimento, ajudá-lo nas suas tarefas, nas suas dificuldades, nas suas crises, visitá-lo, estar com ele, é uma evidência. E a terceira, quer andar com ele, anda com outros cristãos, tem comunhão com outros cristãos. Essa é outra evidência. Diz que é salvo, mas só gosta de andar com ímpio. Diz que é crente, mas só gosta de andar com ímpio. Na empresa, a amizade dele, íntima, ímpio. Janta, ímpio. Telefona, para ímpio. Abre seu coração para ímpio. Como é que é isso? O que a Bíblia diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meu Deus do céu, uma pessoa realmente salva, convertida, ela quer comunhão com outros cristãos, ela anda com gente que reflete luz. Você já percebeu que isso tem dentro da igreja? Você pode ver quando um crente que não é convertido, mas está na igreja, ele não anda com outros crentes fortes, ele procura sempre os carnais da igreja, ele sempre está na rodinha dos mais fracos. Pode ver. Ele diz que é crente, mas não ama o irmão, não quer comunhão com os irmãos, e mesmo quando ele está na igreja, ele procura comunhão com os outros carnais, ele está sempre com os mais fracos. Aqueles que nunca conversam de Bíblia, nunca falam de Deus, de oração, nunca compartilham das suas experiências, eles estão com os profanos da igreja, os carnais, os fracos, sempre com conversa tola, fútil, inútil, mundana. Pode perceber? Não é evidência. O verdadeiro crente quer andar com gente que tem autoridade, quer comunhão com gente que fala das grandezas de Deus, que fala das maravilhas de Deus, que fala dos testemunhos, das experiências que ele teve, que compartilha da fé, da escritura, de uma revelação, de um testemunho fantástico que Deus operou na sua vida. É a evidência. Aquele que diz estar nele ama o seu irmão, quer servi-lo, quer andar e ter comunhão com outros irmãos em Cristo. Pode ver na igreja, pode ver. Olha o 3, no versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos. Agora o 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, e lhe cerrar seu coração, como estará nele o amor de Deus? Olha aqui, quem escreveu isso aqui entendia de amor, viu? Escreveu o livro de João. Para mim o melhor livro, o que eu mais gosto. Depois dessas cartas fantásticas, João, o apóstolo que reclinava o ouvido no peito de Jesus, tinha intimidade, comunhão. Ele faz aqui uma pergunta, ele está conduído. Quem, se tiver bens no mundo, condição, mas vendo o seu irmão necessitado, e lhe cerrar o coração, e não ajudar, e ficar alheio, como estará nele o amor de Deus? Como que pode uma pessoa dessa ser salva, ser convertida? Não é convertida, não é salva, é o que ele está dizendo. Como é que pode? Alguém tem a condição, é crente, se diz salvo, mas vê um irmão com necessidade e cerra, e faz vista grossa. Como uma pessoa dessa pode ser salva? Pode ser convertida? Quinta evidência, 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Agora eu vou ser bem rápido. Quinta evidência, santificação. Santificação. Um verdadeiro salvo cresce na santidade. Hebreus capítulo
12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, sem a qual não somos salvos, sem a qual não somos convertidos. Santificação. Uma pessoa que diz salva, que diz crente, cresce em santidade, se santifica gradativamente, não se converte e se santifica em um dia, mas cresce diariamente, mês após mês, em santificação. E o que nós estamos vendo? Cristãos que se dizem salvos, mas não tem essa evidência, não tem progresso espiritual, justificador na santificação. O que é santificação? Separação, crescer a estatura moral de Cristo. O que é Deus? Deus é santo, o homem caído e corrupto. A santidade só procede de Deus. Ele transfere a nós, mediante a nossa conduta, a nossa comunhão com Ele. Então, quando temos comunhão com Deus, somos santificados, entendeu? E como somos santificados, nós estamos evidenciando que somos salvos. O que 2 Pedro diz? Todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A santificação é de glória em glória. O que entende-se isso? A pessoa, quando ela entra na igreja, começa a dar os seus primeiros passos, depois de algum tempo, elas têm que estar num nível espiritual maior. Cada ano ela vai crescendo de glória em glória, e ela está menos parecida com o mundo e mais com Cristo. Ela está menos corrupta e mais santificada. O que ocorre? Os cristãos estão passando anos e anos, estão se parecendo mais com o mundo, estão mais carnais. Então não é evidência da salvação. Eles têm que crescer em santificação, crescer a estatura de Cristo, crescer os atributos morais de Deus. Ele tem um certo nível de bondade, daqui a um tempo ele tem que ter um nível maior de bondade. Ele tem um nível de perdão, daqui a um tempo ele tem que ter um nível maior. Ele está crescendo, se santificando. Ele tem um certo apego nas coisas do mundo, daqui a um tempo ele tem que ter menos apego, e daqui a outro tempo menos ainda. Crescer em santidade. Então o que é crescer de glória em glória? Aqui está dizendo que Moisés, quando subia, colocava o véu, porque Israel não podia ver a glória de Deus. Se manifestava através do rosto de Moisés, se iluminava. Israel não podia olhar, porque Moisés estava como um espelho, transmitindo a glória do Senhor. Mas como que é isso? Moisés subiu no Monte Sinai várias vezes e ficou vários dias. Moisés corrupto, sujo, mundano, ímpio, ele sobe e tem contato com Deus e volta. Sobe, tem contato com Deus e volta. Suponhamos que o rosto de Moisés é preto. O preto significa corrupção, mundanismo. O seu caráter, o seu eu sou esse preto, o caído. Quando Moisés subia e voltava, estava menos preto. Moisés subia de novo e voltava, estava cinza. Quando Moisés subia de novo no monte e voltava, cinza bem clarinho. Subia mais uma vez e voltava, branco. Subia mais uma vez, transparente. Subia mais uma vez, reluzente. Subia outra vez, já não era a sua luz, a sua natureza, não era ele, era a luz de Deus que brilhava nos homens. Então Moisés, de glória em glória, atingiu o ápice da natureza de Deus, refletindo-a como luz para os israelitas. Na mesma maneira, nós, pelo contato com Deus em oração, jejum, dia após dia, mês após mês, o nosso negrume vai desaparecendo, natureza humana ímpia vai clareando, e esse clarear é a natureza de Cristo nos santificando, um dia, 2, 1 ano, até que um dia não é mais a nossa cor escura que reflete aos homens, nossa natureza, a luz de Deus reflete em nós, como um espelho, aos homens, a natureza de Cristo. Isso é santificação.
Agora eu te digo, você na empresa, escola, na vida, no casamento, é um espelho onde a glória de Deus é refletida nas pessoas que estão à sua volta? Isso é santificação. Só consegue isso quem tem comunhão. 2 Pedro 1,4 diz assim: que nele temos muitíssimas promessas, para que através dela nos tornemos, esse versículo é fantástico, é um dos que eu mais amo, nos tornemos participantes da natureza divina. Que declaração do apóstolo Pedro! Nós podemos, pela comunhão com Deus, tornar-se participante, agregar em nós a natureza de Deus. A natureza, os atributos morais que nós não possuímos: bondade, integridade, justiça, amor, santidade, paz, alegria. Nós não temos essas coisas, mas pela comunhão nós tomamos posse, nós somos participantes, é impregnado em nós a natureza dele. Santificação. Essa é a quinta evidência de um salvo. Então, meu irmão, você não se diz salvo pela sua confissão, nem por estar na igreja, nem pelo que você acha. Foi nos dado uma revelação para nós, através dela, nos policiar, nos pautar, para ver se somos realmente salvos. Essas são algumas, mas todo o evangelho e todas as cartas paulinas são modelos de conduta cristã. Pastor, como que se consegue tudo isso? Como é feita essa obra? Como que pode isso suceder, pastor? Uma pessoa que vem com princípios como eu, cheia de injustiça, mentira, fornicação, avareza, enfim, é o conceito que eu nasci. Eu nasci filho de Adão. Eu tenho essa tendência. Segundo, eu vivo num exemplo mundano. Só o poder sobrenatural que você tem que clamar, meu irmão. É o Espírito Santo que nos dá essa nova natureza, que nos capacita a cumprir a palavra, que nos capacita a amar o próximo, que nos capacita a odiar o mundo e andar como Cristo, que nos capacita na nossa santificação progressiva. É só o Espírito de Deus. Isso não é esforço racional, eu vou mudar. Você não vai conseguir. Isso você não consegue isso por artifício humano. É extra-humano. É um poder sobrenatural que você tem que clamar mediante a exposição pública do Evangelho. O poder do Espírito Santo é liberado, você o clama, você anseia, e ele vai te regenerando, te transformando, evidenciando assim tua salvação, fazendo com que você frutifique. E você deve clamar por isso. Você deve perguntar: pastor, mas você há algum tempo está pregando sempre sobre salvação. Meu irmão, esse é o tema, e temos dele essa promessa: a vida eterna. Eu poderia parar de pregar se julgássemos todos salvos, e nós não somos. Nós estamos crescendo nessa salvação, nessa regeneração. O fim está próximo, o fim está chegando, e nós temos que preparar para subir com Cristo, não para conquistar sonhos aqui. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez estamos ganhando o mundo, já ganhamos, chega. Vamos agora ganhar nossa alma, vamos ganhar nosso lar celeste, vamos ganhar a eternidade. Essas são as evidências. Examine a sua vida, feche os seus olhos.